Amém, graça e paz, povo de Deus. Muito bom estar com vocês. Eu vou estar já falando com vocês, trazendo a palavra de Deus no coração de vocês. Mas, sem delongas, vou passar a Joana, que ela vai fazer uma apresentação do nosso ministério, do trabalho que a gente está fazendo aí. Creio que Deus vai falar com vocês. Amém. Bom dia, igreja. Que alegria estar aqui com vocês na Igreja Batista Horto do IP. Tive realmente o privilégio, de conhecer o casal, a Sandra e o pastor Edgar, num almoço maravilhoso que o Carlos, com muito carinho, preparou juntamente com a sua esposa. E eu quero dizer que já estive em muitas igrejas, pelo Sul, também pelo Sudeste, mas como boa nordestina, eu gosto mesmo de estar em meio ao meu povo. Então, eu quero ver quem aí é nordestino ou descendente de algum nordestino também. Amém, glória a Deus. É isso, amados. Eu costumo dizer, amém. Eu me chamo Joana d'Arc, um nome forte, é nome de uma mulher que lutou ali na época da Guerra dos 100 Anos, a francesa, mas eu nasci no sertão do Rio Grande do Norte. Há 23 anos vai completar que eu sou casada com esse gaúcho, um presente de Deus na minha vida. É uma caminhada de lá para cá. E nós estamos atualmente ali no sertão de Pernambuco. Desenvolvemos um trabalho social e missionário. A parte social nós iniciamos há 15 anos atrás, como uma instituição sem fins lucrativos chamada Pão é Vida, por causa de João 6,35, que fala que Jesus é o pão da vida, Nós sabemos que o ser humano tem a fome material, mas é a fome espiritual a nossa maior necessidade. Quantas pessoas nós conhecemos neste mundo tão confuso que estão muitas vezes com dinheiro no bolso, com um bom apartamento pago ou com uma casa bonita, tem ali os filhos, mas o coração deles ou de algum familiar está aquela sequidão. Aquilo que nós não podemos saciar, podemos amar um sobrinho, um filho, um pai, mas nós não podemos saciar a fome espiritual que tem em seus corações. E é por isso que nós estamos ali. Nós preparamos um pequeno vídeo para que vocês entendam um pouco do contexto da região. Ele tem cerca de 2 minutos, então eu vou pedir para que o pessoal apague as luzes e possamos ver. E aí depois tem alguns slides e já teremos a palavra do Senhor, que é o mais importante para enriquecer e para nos edificar. Muito obrigada à igreja por nos receber. Que Jesus abençoe. No começo, por 7 anos do nosso casamento, vivemos no Rio Grande do Sul. Eu tinha uma empresa de material publicitário, Joana tinha um salão de beleza e vivíamos uma vida tranquila e normal. Começamos então a viajar para o Rio Grande do Norte e então no ano de 1998 nós fizemos nossa primeira viagem para cá. Era um tempo de estiagem e aí quando nós chegamos aqui à altura de Arapiraca, nós entramos para o sertão. E aí eu comecei a observar uma paisagem completamente desconhecida para mim. Quando a Joana então olhou para mim e disse: "Bem-vindo ao outro Brasil". E ela me falou que se chovesse, a vegetação daqui em poucos dias ficaria verde novamente. E então eu disse: "Eu dou minha cara a tapa se isso aqui voltar a viver". O legal é você ver crianças de diferentes idades, mas com a mesma dificuldade, Todas ainda estão no processo de alfabetização. E o legal delas sentarem todas juntas, apesar da diferença de idade, e uma ajudando a outra na mesa ou sentados no chão e fazendo tudo junto. E nós chegamos aqui como visitas e elas tentando fazer com que nós fôssemos o mais bem recebidos possível. Desejando boa tarde, falando, senta aqui, esse lugar é melhor, aqui é mais legal de ver. E é muito bom você ver esse gosto que eles têm de estar dentro dessa sala de aula. Só vindo para cá mesmo, para você perceber realmente o poder transformador da educação, Quando você ouve que essas crianças não tinham o hábito nem de colocar o lixo no lugar certo, elas simplesmente saíam jogando as coisas, não se comunicavam bem, elas tinham uma dificuldade muito grande de comunicação. E hoje você vê elas mesmas organizando as mesas, organizando as chamadas, organizando o próprio material, a cobrança que elas têm uma com as outras e só realmente a educação, uma sala de aula para poder transformar tudo isso. Uma única sala de aula conseguiu transformar todas essas 30 crianças. Essa geração que está aqui nessa sala de aula já é uma geração que está à frente da geração que estava aqui antes.
O projeto odontológico aqui na Pão é Vida é um desafio, porque é um lugar muito isolado, de difícil acesso. A primeira vez que eu vim aqui foi no ano passado. Eu não sabia exatamente o que eu encontraria. E foi uma surpresa boa, porque o pessoal já tinha conseguido grandes conquistas, né? Já tinha uma cadeira odontológica, já tinha compressor, já tinha instrumental, tudo fruto de doação. Mas o que nós ainda precisamos é de trabalho voluntário. Muitos dentistas que colaboram aqui são de muito longe, têm dificuldade de vir, têm feito um esforço grande em vir. Então acaba que o atendimento tem uma periodicidade ainda muito grande, muito espaçada, né? Os atendimentos são realizados assim na maior parte das vezes de 2 em 2 meses, às vezes demora 6 meses para vir um dentista aqui na ONG. Mas tem feito um trabalho muito bonito, porque já foram feitos tratamentos de canal aqui na ONG, já foi feito extrações, restaurações, várias coisas, porque a gente tem, assim, apesar de ser uma estrutura simplória, a gente tem condição de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que estão aqui. A grande sacada é que nós percebemos que há muitas outras pessoas que moram em diferentes regiões do país e nunca vieram fazer um trabalho voluntário, seja distante ou até próximo de sua comunidade. E no Sertão do Mochotó tem sido um espaço onde temos o trabalho com educação, com desenvolvimento local, perfuração de poços e dá oportunidade a profissionais voluntários de todas as áreas estarem tendo uma experiência de vivenciar uma realidade diferente, poder tocar, falar, fazer algo pelas pessoas e também aprender que é possível viver com simplicidade e ter uma vida plena. É possível você ser um empreendedor ou um profissional liberal e gastar um tempo para ter uma experiência, né, de voluntariado, de cuidado, de amor ao próximo aqui no meio do sertão nordestino. Eu estou muito obrigada a quem me ajudou com a Ginela, com a aposta. Estou bem feliz. E queremos desafiar você que está aí assistindo esse vídeo a investir um pouco da sua vida, daquilo que você tem, em favor do próximo, porque isso com certeza vai te levar a uma grande descoberta, é que fazer o bem, ele nos faz bem. Cuidar aqui meu horário, mas amados, é somente um fragmento. Na realidade, esse vídeo é parte de um curta que está sendo produzido. Nós não sabíamos, né, que o trabalho social ia ter essa proporção, mas tem um cineasta do Rio de Janeiro que está produzindo um curta sobre o trabalho social, possivelmente ficará pronto no ano que vem. E nessa manhã, amados, eu também tenho alguns slides bem rápidos, somente para que vocês possam visualizar alguns números quantitativos do que tem sido feito lá. E eu nem vou mudar aqui, vou pedir para as meninas para ser bem rápido. Ali tem a localização onde estamos, na divisa da Bahia com Sergipe, Alagoas, aquele pontinho vermelho. Sementes de transformação. Eu trouxe aqui uma semente para dar de presente a cada um de vocês na saída, vou explicar. Os estudos bíblicos têm sido feitos nos lares, conforme vocês têm os pequenos grupos aqui, nós temos os pequenos grupos no sertão. Esse é em um sítio chamado Kizanga, onde reunimos de 22 a 30 mulheres e crianças, são a maioria as mulheres que vão ao culto. O próximo slide nós temos um pouco do trabalho social que é feito no final do ano, o Natal com Mesa Farta, onde a gente propicia que famílias tenham uma refeição e levem para casa uma cesta para que passem o Natal com abundância de alimentos. Pode passar a próxima imagem. E aí nós tivemos o último batismo realizado no Sertão do Mochotó e a igreja rural que foi construída numa região onde, num raio de 60 quilômetros no entorno, não existia nenhuma igreja evangélica. Então, ali nós temos o trabalho com o Ministério Infantil também. E esse local é Sítio Baixas, né? A ONU, há 12 anos atrás, disse que existia um município mais carente do Brasil, era Manari, e dentro de Manari, o sítio mais miserável, dentre os miseráveis, na questão social, era Baixas, e hoje temos trabalhado exatamente ali. Próximo.
Pode passar, foi o aniversário de 4 anos da construção do templo, que depois realizamos um trabalho, iniciamos as salas de reforço escolar. Na época da gravação desse vídeo era uma sala, hoje são 3, que funcionam 3 vezes por semana, são 52 crianças, e todas têm reforço escolar com pedagogas e merenda, e também material e uniforme. Um pouco mais, aí é o consultório odontológico, que já vimos, pode passar. O ambulatório foi nossa última conquista. Percebíamos que as famílias iam nas cidades e quando chegava na prefeitura, na farmácia, não existia nem mesmo uma dipirona. Então, nós nos organizamos, esses 2 pediatras têm ido uma vez por mês. Às vezes ganhamos algum material de laboratório, outras vezes compramos. E assim tem sido ali um lugar onde gratuitamente as famílias têm acesso a medicamentos e atendimento médico. As moradias dignas, né, tem aí um pouco, pode passar a próxima imagem do antes e depois, de alguns lares. Esse foi o último, a casa da Rosicléia. Então, a gente não vai lá e constrói aleatoriamente. Se alguém adota o projeto da construção de uma casa, então essa casa pode custar de 15 a 20 mil reais, vai depender do tamanho da casa que querem adotar, e aí é feito todo um trabalho, né, de prestação de contas, e às vezes se juntam 2, 3 empresários que querem ajudar. Essa família foi beneficiada com um poço e também a casa, eles trabalham também lá, pode passar, mais para ter uma imagem do antes e depois. Atualmente, a questão de algumas semanas, a gente está com o nosso motorhome, que há 14 anos a gente tem esse ônibus, moramos nele por 3 anos e atualmente ele está sendo restaurado para funcionar uma biblioteca itinerante. Né? Dentre 2.000 projetos no Brasil, nós fomos escolhidos pelo primeiro edital do Bem Maior, que é um movimento que não é evangélico, e fomos selecionados para ganhar essa reforma estrutural e executar o projeto social por 1 ano. Próximo. Antes, quando chegamos, a nossa primeira imagem no Sertão do Mochotó foi essa. É uma área em estado avançado de degradação. E aí você vê do outro lado um IP florindo. Parece até que eu salvei uma imagem da internet, mas eu salvei sim, mas foi de uma ONG, Bichos da Caatinga, que viu que 6 anos depois do nosso trabalho foi possível um tronco de IP que cortaram para ser cabo de enxada. Já é o 2º ano que ele vem florir por causa da irrigação. E eu costumo dizer que a gente está vendo as praias do Nordeste sendo devastadas. E Deus, né, nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. E às vezes a gente só lembra de Efésios 2, 8 e 9. Mas o 10 fala sobre isso. E lá no sertão a gente vê até a natureza mudando. E eu vejo que isso é a vontade de Deus também para nós, cuidar da criação. E no próximo é mais um quantitativo. Durante esse tempo de 14 anos, nós plantamos 8 igrejas, batistas, 2 congregacionais e 2 de uma outra denominação. Iniciamos do zero com estudos bíblicos, exibição de filmes, e hoje essas comunidades têm templo próprio e seus pastores. Revitalizamos 3 igrejas, dentre elas a primeira igreja batista em Santa Cruz do Capibaribe, que estava com 60 anos e só tinha 7 membros e havia dado cupim no teto. Passamos anos ali, hoje a igreja tem um pastor, tem 180 membros, e, para a glória de Deus, nós seguimos para outro campo, e eles estão ali. 54 mutirões de cidadania, onde documentos são obtidos, cortes de cabelo, oficinas de fantoches e de leitura. 28 turmas de cursos profissionalizantes, de cabeleireiro, costura, informática. 180 edições de cinema na comunidade, onde na traseira do nosso motorhome exibimos muito filme Jesus, filme Madalena e outros documentários. As 8 edições ali do Natal com Mesa Farta, onde nós fazemos, a ceia começou a ser feita para 300 pessoas e no último ano foram 700 refeições gratuitas e mais cada família levou uma cesta de alimentos. Dos 7 poços perfurados pela ONG naquela região, 13 estão em núcleos familiares, é deles, na propriedade deles, e os outros, 1 é de uso comum de toda uma região, e os outros 3 estão dentro do espaço da ONG Pão é Vida, no sertão, para irrigar as plantas e manutenção do projeto. E temos doado cerca de, já passamos de 800, mas esse dado de 707 sementes e mudas. As sementes de moringa a gente já doou em maior quantidade, mas as mudas aí são de mangueiras, laranjeiras e outras frutas para que a comunidade possa plantar um pomar no entorno da sua casa. Então é isso, né, que
cada um que puder e de verdade for plantar, a gente tem uma semente chamada da planta moringa oleífera. Alguns já ouviram falar, além de falar muito na televisão, uma semente custa de 20 a 30 reais por aí na internet, às vezes nem nasce, e a muda no Rio Grande do Sul é uma espera de 3 meses, a muda custa R$ 59,90. Então, você pode passar ali onde a gente vai estar com algumas camisetas e alguns cordéis. Né? Esses cordéis, eles são, na verdade, uma ferramenta de evangelismo. Se você conhece alguém do sertão, um ex-ateu, meu esposo falou de Jesus para ele se converteu, e como professor de linguística, hoje a gente tem essa ferramenta que, quando vamos aos lugares, a gente leva, quando alguém adquire, são 3 unidades por R$ 5,00, você pode abençoar o projeto e ainda também evangelizar. Temos algumas camisetas do projeto como essa, assim, bem linda. A Extra G custa 25 e a menor custa 20. E assim, amados, a gente lá no sertão trabalha, nós fazemos um trabalho muito sério, nós fazemos um trabalho que das 5 da manhã à meia-noite a gente está de pé, quem nos conhece sabe disso. Aceitamos equipes voluntárias nos meses de janeiro e julho, desde que com uma certa antecedência, para podermos acomodá-los. Essas equipes têm ido, têm pago suas passagens e têm vivenciado uma experiência ali. O tempo não nos permite ir muito além, mas eu deixarei também um folder com nossos contatos, que pode ser retirado ali. E o desejo do meu coração, como nordestina, é que também outras pessoas possam pisar naquela terra. Eu vivi minha vida muito bem no Rio Grande do Sul durante muitos anos, quando eu casei, e a última coisa que eu poderia pensar na vida era voltar para uma região tão seca e árida e sem salário. E nós fizemos isso. Então, por isso que por muitos nós éramos chamados de loucos. Porque quando você tem alguém que diz, vai que eu te dou X, é muito fácil. Difícil é quando você vive uma vida trabalhando, empreendendo, dono do seu próprio negócio, e você abre mão e vai. De fato, não porque você é alguém que não está fazendo nada, mas porque você é tão ocupado que Deus diz, você serve para a minha obra. Que Deus abençoe, pastor Ronaldo. Ok? O pastor Edgar vai me sinalizar aqui quando chegar o horário. Isso vai me ajudar. Vou ficar muito concentrado no relógio. Meus queridos, vocês estão tendo privilégio, e esse tema que vocês estão estudando, não sei por quanto tempo, e nem sei quem falou sobre isso, nem o que falou, eu não tive acesso a isso, mas é muito apaixonante. Quando eu falo igreja em movimento, isso me abre um leque enorme. Então eu quero começar falando sobre esse tema. E tem alguns slides lá, né? Vai passar alguma coisa aí. Então acho que pode abrir o primeiro tópico aí. Mas, meus queridos, lá em Colossenses, capítulo 1, versos 13 e 14, nós temos já o que eu entendo como o princípio, a inserção da gente nesse movimento. E a igreja de nosso Senhor Jesus, ela é um movimento que começou lá nos céus. Quando Deus, no seu propósito eterno, olhando a humanidade, ele simplesmente tomou a decisão de vir à Terra. E eu queria que você viesse comigo, porque nós vamos fazer aqui uma incursão, uma jornada, e eu quero te ajudar nessa manhã, através do poder do Espírito Santo, a antever o final da jornada. Eu quero que você venha comigo, e eu quero que você humildemente, na dependência do Espírito Santo, possa pisar no céu um pouquinho. Porque este movimento começou lá. O Senhor Jesus olhou para nós, para a humanidade na Terra, e disse, olha, o homem se perdeu. O homem está perdido, ele está aprisionado no pecado, ele está sem alternativa, ele não tem mais nenhuma chance de se autossalvar, de se autorredimir. Não há nada que o homem possa fazer para voltar à comunhão com Deus. Então o próprio Deus se moveu.
E Jesus, ele disse, eu vou lá, eu vou lá, eu vou resgatar a minha criação. Eu vou resgatar a obra-prima, o ser humano que eu fiz. E então Jesus vem à terra. Humildemente ele se despe de sua glória de Deus. Ele abre mão do louvor, da adoração, ele abre mão de tudo e ele vem à terra se tornar um de nós. Mas ainda assim, 100% Deus. E então o Senhor Jesus, ele nos dá o maior exemplo de humildade. Ele é a verdadeira luz que vem e dissipa as trevas. É aquele que tem domínio sobre todo o universo, inclusive sobre a morte. E também sobre Satanás, que nos aprisionava. Mas a verdade é que todos nós, segundo Efésios 2, estávamos mortos, separados, insensíveis à voz de Deus. Você já tentou conversar com o morto? Possivelmente você já tenha falado com o morto. A menos que você nunca tenha perdido ninguém. Porque quando um ente querido da gente, nossa mãe, nosso pai, nosso irmão, um filho, alguém morre, quase sempre a gente fala com o morto. Porque a gente faz declarações que deveria ter feito durante a vida, mas aí vai fazer na frente de um defunto. Qual é a reação dele? Porque morto não reage. E é por isso que eu e você, antes da intervenção divina, não reconhecíamos a voz de Deus, não nos convertíamos a Cristo. E hoje, quando nós falamos, às vezes, de Jesus para as pessoas, que vocês devem falar de Jesus para as pessoas, e às vezes você percebe que as pessoas não reagem, eles não entendem, estão mortos. Mas a palavra de Deus diz que se nós olharmos um pouquinho para trás, todos nós, como as pessoas aí fora, estávamos também mortos em nossos delitos e pecados. Mas Deus, em seu rico amor, esse grande amor de Deus, nos alcançou. Você está aqui sentado num templo adorando ao Rei dos Céus, porque Deus foi ao seu encontro lá onde você estava. O Espírito de Deus, ele foi até você e ele vivificou você. Ou seja, ele gerou vida em você e de repente a sua mente que não entendia de Deus, que não se importava com o reino de Deus, começa a sentir uma necessidade de Deus. E aí Deus levanta algum servo dele em algum lugar, às vezes até um folheto, um livro. Deus usa seus meios e ele faz a voz do Cordeiro soar para você. E então, quando você ouve aquela voz do Senhor, o Espírito Santo que está já em você, vivificando você, deixa claro para você que aquela é a voz do bom pastor. E você simplesmente ouve. E o que acontece? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu conheço cada um. O Senhor conhece você. Ele conhece você na sua intimidade. Ele conhece você por dentro, por fora, por tudo. Ele conhece a tua alma. O Senhor te conhece. Nada está oculto a Deus. Mas aí o Espírito Santo já estava agindo. E você ouviu aquela voz, o Senhor já te conhecia, e então naturalmente você começa. E se torna um seguidor do Cordeiro. Um discípulo de Deus. Um filho amado. E então você nasce de novo em Cristo. E nesse momento ocorre essa coisa linda que nós temos lá em Colossenses capítulo 1, verso 13. É profundo, porque ali diz que Ele, Deus, Ele nos transportou do reino das trevas, da escuridão, da perdição, do domínio do pecado, da escravidão. E Ele nos tira, e Ele nos leva, nos transporta e nos implanta no reino do Filho do seu amor, perdoando todos os nossos pecados. Aleluia! Glória a Jesus! Então veja que houve um movimento. A igreja de Cristo, ela é um movimento. E então o Senhor já começou fazendo um tremendo movimento. Então podemos afirmar, segundo esse texto, que a nossa inserção na igreja é um movimento. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, quando o Espírito Santo nos vivificou e nos fez nascer de novo, glória a Deus. Ele nos abriu o entendimento para então a gente quase sempre fazer aquele gesto. Eu aceito Jesus.
eu me rendo. Eu quero, eu faço hoje uma aliança com Jesus Cristo. E aí, naquele momento que você recebe Jesus, o maior de todos os milagres que esse mundo já viu acontece na sua vida. Você deixa de ser uma criatura e agora passa a ser filho amado de Deus. Agora você é filho, e como filho você tem direito à herança. Você agora é um cidadão dos céus, e pelo tempo que Deus quiser ainda vai morar na terra, mas já caminhando para os céus. Amém? Grava isso no teu coração. O verdadeiro crente, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele não será, ele já é, desde o momento que aceitou Jesus, um cidadão dos céus, que mora na terra, caminhando para os céus. Você está vivendo esse momento na sua vida? Você tem essa visão? Quando você olha Colossenses, no capítulo 1, versos 5 a 6, você tem o Evangelho como um movimento de alcance global. Colossenses, deixa eu abrir aqui. Ok, abre para mim, por favor. Veja só, o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos crentes lá de Colosso, ele traz informações preciosas. Eu gosto de ver o que está acontecendo aqui. E olha só o que nos fala esse texto. A partir do verso 5, só para a gente... Eu podia ler todo o texto, mas vou começar por aqui. O que a palavra de Deus nos diz? Por causa da esperança que lhes está reservada onde? Nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Por todo o mundo este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Então, ser cheio de pleno conhecimento de quê? Da vontade de Deus. Como toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. Olha, eu creio que isso é uma palavra tremenda de Deus para nós. Viver de modo digno de Deus. Digno do Senhor. E em tudo possam agradá-lo. Olha o desafio para a igreja de Cristo. Agradá-lo. Frutificando em toda boa obra. Crescendo no conhecimento de Deus. Olha só o movimento aí. Crescer. É necessário crescer. E ser fortalecido com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos, olha o que Deus fez, nos tornou dignos de participar da sua herança. Ou ter essa herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Então veja que o apóstolo Paulo pode agradecer a Deus pela fé daqueles irmãos, pelo amor que há neles, pela esperança que eles têm. E então Paulo ora para que eles sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, para que vivam de maneira digna do Senhor e possam agradá-lo e frutificar em toda boa obra.
E ele diz que isso está acontecendo em todo mundo. Então, não é de admirar que a igreja aqui no Horto esteja se movendo, crescendo, fazendo a obra, avançando, conhecendo mais e mais a vontade de Deus. Isso é a vontade de Deus. Então veja que a igreja, ela é um movimento que começa nos céus e não termina jamais, porque ele é eterno com Deus lá nos céus. Efésios capítulo 4, versos 11 a 13, nós vamos ver que é o próprio Deus que estabelece as autoridades para conduzir esse movimento que foi iniciado por Jesus Cristo, nosso Senhor. O Senhor veio, Ele esteve conosco, Ele anunciou esse reino lá dos céus, Ele chamou pessoas para se conectarem a Ele, porque Ele é o reino, e Ele então, algum tempo depois, Ele passa o cajado para a igreja, que agora já nasceu em Cristo Jesus, e Ele agora passa para esta igreja a missão de levar esse movimento para toda a terra. Então, que coisa linda, como o Senhor trabalha, e o modelo de Jesus é infalível. Veja que Jesus, se você observar o ministério, a vida do Senhor Jesus aqui no nosso planeta, Ele nunca foi além de 300 quilômetros nos arredores de Jerusalém. E quando Jesus chegou um momento que Ele fala para os seus seguidores, e aí se você é um seguidor, você está incluso nisso, eu também, Ele disse que nós, a igreja dele, fariam coisas maiores do que Ele fez. Como é que você se sente ao ouvir essa voz de Jesus ecoar nos seus ouvidos? Como é que você se sente quando Jesus diz que você, como igreja, fará coisas maiores do que Ele fez? Qual é o sentimento que tem dentro de você agora? Normalmente nós temos a tendência de não dá, Jesus, Ele é Deus, não. O brother em cima diz que eu sou uma poeirinha como eu. Aí todo mundo diz, enlouqueceu. E pensando bem, não é de enlouquecer, um cara como eu está em contato com o Criador do universo. E ele diz, mas eu converso com Ele de dia, o tempo vai passando, a noite vem, e eu nem percebo. Então, amados, quando eu olho para a obra que o Senhor passou para a igreja, ir a toda a terra pregando o Evangelho, isso é bem maior. Outra coisa, meus queridos, e aqui vai um segredo para você. Vou fazer uma pergunta antes. É fácil para você que está aqui ser um seguidor do Cordeiro de Deus neste mundo em pleno século XXI? É moleza? É fácil? É tranquilo? Hã? É simples ser um cidadão do céu aqui na terra? É simples. Esse processo de santificação é fácil para você agradar a Deus e andar na vontade perfeita do Senhor? É fácil para você? Você consegue? O que você acha? Consegue, não consegue? É possível, não é? Se você for sincero e disser, não consigo sozinho, eu digo, é verdade, eu não consigo sozinho, ninguém consegue sozinho. Então eu vou te passar um segredo, que às vezes as pessoas não pararam para pensar. O apóstolo Paulo descobriu isso. Jesus deixou muito claro, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser, tem que renunciar. Quando você abre mão das suas vontades, quando você abre mão da sua vida, por causa de Jesus e do seu Evangelho, quando você realmente abre não só o coração para a salvação, mas você se rende completamente a Cristo, para que Ele, Cristo, venha viver em você e através de você, aí o milagre acontece. Paulo pode dizer, não mais eu, é Cristo quem vive em mim. Então você me imita porque eu estou imitando Ele. Ah, mas que palavra, meu querido. Amém? Vocês estão recebendo de Deus nessa manhã? Existe um poder infalível. Existe um poder à disposição de todo e qualquer cristão no mundo inteiro. E esse poder é o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. Que tem poder para te fortalecer, para resistir às tentações. Que tem poder de revelar o céu para você. Porque aí durante a luta, durante a batalha, durante as guerras que enfrentamos nesse mundo, nós olhamos para o alto, nós olhamos para Cristo e nós cantamos que nem o Lázaro. Ainda bem
eu vou morar nos céus. Eu tenho uma pátria, eu tenho um lar, eu tenho um destino, eu tenho uma herança me esperando em Cristo Jesus, meu Senhor. Vocês estão me entendendo, meus queridos? Então você pode viver os céus aqui na terra. O problema é, onde está o seu coração? Jesus é Deus e Ele diz que onde estiver o teu tesouro, lá está também o teu coração. Então, meus queridos, o Senhor, Ele preparou autoridades para conduzir este movimento que é a igreja. Quando você lê Efésios, a Bíblia diz que Ele mesmo designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com um propósito, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. O ministério não é de pastor, não é de evangelista, o ministério é da igreja do Senhor Jesus. Nós, pastores e líderes, fomos chamados para equipar a igreja. E o pastor orava nessa manhã para que os crentes sejam equipados. E os crentes estão sendo equipados em toda a terra, nos cultos, estão recebendo ferramentas para trabalhar, para servir, para frutificar. Aleluia. Então, meus queridos, o Senhor mesmo, Ele despertou pessoas para edificar a igreja. O ministério, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo, que é a igreja, seja edificado. Então há um movimento de edificação. Se você já construiu, se você já parou para observar os trabalhadores de uma construção, há um movimento constante. Aquele servente que prepara lá o cimento, a areia, a brita, o outro que corta ferro, o outro que coloca ferro, o outro que bota massa, e há um movimento, um tijolinho, outro tijolinho, e outro tijolinho, e outro tijolinho, e o edifício vai crescendo, vai sendo edificado, e depois vem acabamento, e vem reboco, e vem pintura, e vem isso, e vem aquilo, e vem toda aquela gama de materiais que são usados, tubulações, fiações, e depois de tudo nós temos assim, ó, a igreja do Senhor Jesus está sendo edificada em toda a terra. Nós, os seguidores do Senhor, somos os trabalhadores dessa obra. E o crente precisa estar preparado. Por isso que Paulo, ele fala que nós devemos sempre estar preparados para responder com mansidão a qualquer um que pedir a razão da esperança que há em nós. Você tem que ter visão clara dos céus para poder transvisionar. Eu tenho um garoto lá no sertão. Eu creio que ele será um dos pastores da igreja que eu estou edificando no sertão. Espero que Deus me dê o privilégio de pastorear lado a lado com ele uma grande igreja naquele deserto. E eu espero que quando eu partir, ele continue essa obra, porque ele é um cara da terra. Esse garoto, nós o resgatamos do submundo, perdido. Com 18 anos pensava em acabar com a sua vida. E quando me chamaram para socorrê-lo, eu apontei Jesus para ele. E eu falei a ele que Jesus tinha poder para mudar a história dele. E ele disse, olha, eu já fui em tudo que é rezador, em tudo que é macumbeiro, em tudo que é coisa, não tem jeito. Mas eu ainda vou tentar mais essa vez. E então ele abriu o seu coração. Ele fez uma aliança com Jesus. Ele foi liberto. Está sendo equipado. E hoje a coisa mais linda é quando o irmão Alcides, lá no sertão, ele está pregando agora, nesse instante está acontecendo nosso culto lá no sertão, ele está pregando lá agora. E ele olha para a comunidade que conhece toda a vida dele, todo o passado dele, todos os erros dele, todos os problemas dele. E ele diz, olha, vocês me conhecem. Vocês sabem quem era eu. Vocês sabem o que Deus fez na minha vida. E então ele diz, olha, se Deus fez o que Ele fez na minha vida, Ele também pode fazer na sua vida. Então, amados, esse movimento que é a igreja do Senhor, ele prepara as pessoas para essa boa obra. Então, vamos lá. Nós vemos aí apóstolos, nós vemos aí os obreiros de Deus, os mestres, aqueles que ensinam. Então, o próprio Deus estabeleceu as autoridades. A igreja, ela é um movimento de edificação que leva o crente ao conhecimento e tem como alvo nos tornar semelhantes a Jesus Cristo. Portanto, nossas ações devem transvisionar Cristo. Aqui eu estou diante de um texto que muito me impressiona. Quando eu olho Efésios, ele diz, o propósito é que não sejamos mais como crianças,
Mas antes aqui, se vou ler o verso 13, diz até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Então diga assim comigo, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Como é que você se sente agora? Você entendeu o que a Bíblia diz para você nessa manhã? Qual o propósito de tudo isso? Você crescer, crescer, crescer e atingir maturidade. Não é mais menino, não é mais uma criança, não é mais um adolescente confuso. Você sabe o que quer, sabe onde veio, sabe para onde vai. Mas o propósito de Deus é tão intenso, é tão profundo, que eu tremo diante disso. Alcançar a plenitude de Cristo. Vocês são pessoas inteligentes. Me diga aí o que significa ser pleno de Cristo, alcançar a plenitude de Cristo. O que é isso? Qual é o significado desse negócio? O que vocês acham? Igual, né? Aí a gente, de novo, né? Pô, cara, ele é Cristo. Mas só que eu preciso lembrar que ele habita em mim, se move em mim. Amém? Então Deus não pensa pequeno para você. Deus pensa grande. Alcançar a maturidade de Cristo. Amém? Estamos bem. O horário está bom. Estou tranquilo. Efésios 4,14 deixa bem claro esse propósito aí. O cristão edificado em Cristo, conhecedor de sua vontade, não se deixa levar por ventos de doutrina. Esse assunto aqui é meio... pastor. Mas isso não acontece aqui não, né, pastor? De jeito nenhum, né? Existem pessoas que correm atrás de tantos movimentos. Existem tantas teologias. Existem tantos ventos que sopram sobre a vida do crente, não é verdade? Toda hora você vê alguma coisa. Mas aqui, mas ali, mas lá, alguma coisa está acontecendo. E muitas vezes, as pessoas que até se dizem crentes, eles correm desesperadamente atrás de movimentos e eles tentam de toda forma ir ao encontro da bênção, porque tem bênção aqui, tem bênção lá, tem bênção em todo lugar, tem milagre, e tem tanto milagre acontecendo em tanto canto. Mas o maior milagre de todos, Jesus já fez na sua vida. Ele transformou você de um perdido pecador em um filho amado de Deus. E sabe o que a Bíblia diz para você? E quando o Senhor te alcançou, Ele já te abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, lá nas regiões celestiais. Então, crente não corre atrás de bênção. Cristo vive a bênção. Cristão vive a bênção. Você está entendendo isso, irmão? Sabe, às vezes nós estamos tão longe de Deus. E existem movimentos que às vezes a gente vai num templo. Acabou? Aqui o relógio está certo? 10h20? Relógio 10h40? Não. Então, existe um movimento dos caçadores de Deus através de um shofar. Eu tinha entendido 10h40. Não tem problema. À noite eu vou estar com vocês. Existem movimentos onde as pessoas... Eu amei o louvor dessa igreja. Eu vou encerrar, tá, pastor? Mas eu amei isso aqui quando as pessoas cantam louvor a Deus. Mas existe em igreja que você vai, existe um movimento, uma invocação, um mantra, uma coisa, Deus, Deus, Deus. Amados, a palavra de Deus diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, estou no meio. Amém, aleluia, glória a Deus, Jesus está aqui. Amém? Então eu vivo a palavra. E a gente continua então, meus queridos. E você foi chamado como igreja de Cristo, uma ordem específica. Ir ao mundo inteiro, pregar o evangelho a toda criatura. E o Senhor disse, estarei com você todos os dias. Você crê que o Senhor está conosco? Então diz assim, aleluia, Jesus. Que bom, o Senhor está em mim. Posso descansar. Amém?